Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre o Édipo Rei. Eu sou Jeff Alves e estamos aqui no podcast Odisseia Filosófica, explorando uma das mais fascinantes obras da literatura ocidental. Se você está chegando agora, recomendo que ouça os episódios anteriores, que no primeiro contextualizamos a obra, no segundo a gente fez uma introdução dos antecedentes à história de Édipo. E como a gente falou sobre esses antecedentes em um único episódio, desde a fundação de Tebas até chegar no Édipo Jovem, algumas coisas podem ter ficado de lado e, portanto, vou tratar delas hoje. A gente viu que a família real de Tebas acabou fazendo com que alguns deuses ficassem descontentes com ela. E algumas histórias colaterais, né, que a gente passou batido, vamos dizer assim, né, que não faz parte necessariamente do mito de Édipo, podem ser citadas aqui, antes da gente continuar com o mito em si, né? Muitos infortúnios acabaram se abatendo sobre a casa de Cadmo por conta desses descontentamentos. Cadmo a gente viu que casou com Harmonia, e ele e Harmonia tiveram 4 filhas e um filho, cujas famílias sentiram a ira dos deuses. Uma das filhas, Semele, foi amada e visitada por Zeus, que a deixou grávida de um filho divino. Antes que a criança nascesse, a esposa de Zeus, né, Hera, disfarçada de uma velha, tentou a princesa, explorando sua curiosidade. Ela chegou para Semele e falou: se seu amante é realmente o pai dos deuses e dos homens, como você diz que é, por que ele não aparece para você em toda a sua glória, como ele aparece para sua consorte divina? Semele então começou a provocar seu amante, até que Zeus, cansado, veio até ela, brandindo seus raios e envolto por todo o brilho de sua majestade, de modo que ela foi instantaneamente queimada. Se um mortal visse um deus em toda a sua glória, ele sofreria as consequências. Então, mas Semele, grávida, né, do menino, Zeus arrancou o menino das cinzas, costurou o menino em sua coxa, até que ele estivesse pronto para nascer. Por esta razão, o filho desta união, né, que terminou de ser gerado em Zeus, que é o jovem deus Dioniso, ou Baco, ele ficou conhecido como o duas vezes nascido, nascido duas vezes, o da porta dupla. E um dos seus feitos posteriores foi descer ao submundo e resgatar sua mãe, Semele, a quem ele introduziu com honras divinas no Olimpo. Vale ressaltar que a gente viu na história que um dos reis que ficaram reinando na cidade de Tebas foi contra o culto ao deus Dioniso e acabou pagando com a vida por conta disso, né? O Dioniso faz toda uma trajetória até ele ascender ao Olimpo. Então, fica a curiosidade que o próprio Dioniso, né, que a gente viu que também acabou descontando sua ira em um dos reis de Tebas, da sua própria cidade, né, inclusive, da sua própria cidade, é descendente da casa de Tebas, né? É, de certo modo, parente do Édipo. E a segunda filha de Cadmo foi Ino, que casou-se com o rei Atamante, da Beócia, e planejou a morte de Fricho e Hélio, que eram os filhos de Atamante com a sua esposa anterior. Quando o rei descobriu que Cadmo estava fazendo isso, planejando isso, Atamante se voltou contra ela e os filhos que ela lidera, esfaqueando, né? O rei esfaqueou o mais velho em um ataque de loucura. E não agarrou seu filho mais novo e fugiu, pulando com ele no mar para escapar da fúria do rei Atamante. Esses dois foram transformados por Zeus em divindades do mar sob os nomes alterados de Leucoteia e Palemonte. A terceira filha, Ágave, teve um filho chamado Penteu, que governou Tebas no lugar de seu avô. Durante o seu reinado, o deus Dioniso chegou a Tebas, como a gente falou anteriormente, voltando de suas longas jornadas no leste, né, no Oriente.
Dioniso tinha sob seu governo a videira com seus frutos e seus produtos, e era adorado como lhe convinha, com cantos e danças exóticos. O povo de Tebas correu para fora de casa para se juntar às multidões das Mênades, suas adoradoras frenéticas que perambulavam pelas colinas vestidas com peles de fulvo e carregando o tirso, né, que era um cajado encimado por uma pinha, emblema do deus Dioniso. Daí vem um desenho de pinha que às vezes vemos em padrões de rendas ou na cantaria dos edifícios. Alguns artistas, inclusive, né, desconhecendo a sua origem, fazem com que pareça um abacaxi, inclusive, tá? Então, esse tiço era carregado em homenagem ao deus Dioniso. Penteu, embora avisado pelo velho profeta Tirésias, né, para que não se intrometesse, se manifestou fortemente contra essas práticas e até tentou capturar o deus Dioniso. Só que Agave acabou sendo enlouquecido por meio do Dioniso, né, que estava vagando com as outras, de modo que, ou melhor, Dioniso enlouqueceu Agave, né, que estava vagando com as outras Mênades, de modo que ela pensou que o seu filho, Penteu, era uma fera, e o despedaçou com as próprias mãos, ajudado pelas outras mulheres. A gente até viu no podcast anterior, né, no episódio anterior, que existe um lado obscuro do culto ao deus Dioniso, e essas Mênades, ou também conhecidas como bacantes, entravam numa espécie de frenesi e tinham força sobre-humana. Então, praticamente dilaceravam. Havia relatos que elas dilaceravam humanos, né, em frenesi. E dessa forma aqui que a gente está vendo, o próprio Dioniso fez com que a mãe despedaçasse o seu filho, achando que era uma fera. Tá? A gente depois tem uma tragédia grega que relata também isso daqui, tá? Mas fica aqui a curiosidade. Estou falando brevemente só para a gente ter esses relatos dessas histórias colaterais. Tá? Tem Acteon, que é a filha restante de Cadmo, né? Foi a mãe de Acteon, um jovem caçador que um dia, enquanto caçava, teve a infelicidade de encontrar um lago que era o refúgio favorito da deusa caçadora Ártemis. A deusa estava se banhando ali, cercada por suas ninfas, que haviam deixado de lado seus arcos e aljavas e estavam se refrescando no calor do dia. Assim que viram o intruso assustado, todas se juntaram para proteger sua senhora, enquanto ela se erguia no meio delas e pronunciava algumas palavras raivosas, ao mesmo tempo em que lançava água no rapaz. Tão logo foi molhado, Acteon sentiu uma mudança em si. Seus membros se alongaram e foram cobertos por uma pelagem marrom, e chifres começaram a brotar de sua testa. Ele rapidamente se tornou um belo veado, né, um belo cervo, como aqueles que tanto gostava dele de caçar. Né? Então, assim que seus cães o viram, começaram a persegui-lo ferozmente. O caçador tentou chamar os seus próprios cães, mas sua voz não era mais a sua. Ele havia se metamorfoseado num veado. Tudo o que se ouvia entre os latidos dos cães era o ofegar de um veado exausto. A perseguição durou pouco tempo, já que ele foi derrubado pelos seus próprios cães, né? Morreu. E isso foi a punição por perturbar o descanso da deusa Ártemis. Então a gente está vendo que os descendentes dessa casa não tiveram muita sorte, né? Para não falar alguma outra coisa pior. Notas de curiosidade também. A gente viu aqui que Zeus teve um filho, né? Ele mesmo gerou um filho, já que o final da gestação do Dioniso foi feito nele mesmo. E existe numa das versões da história do Hefesto que Hera tentou fazer o mesmo. Tentou gerar um filho sem a ajuda do Zeus. Porque Zeus conseguiu, de certo modo, gerar um filho sem a ajuda da mãe. Né? Ele mesmo conseguiu terminar a gestação. A Hera tentou gerar um filho por ela mesma, né? Sem precisar de um homem, e aí virou, né? A gestação fez com que nascesse Hefesto, que a gente sabe que não é bem conhecido por sua beleza, muito pelo contrário. Ela o atira do Olimpo, né? E a gente não sabe se ele nasceu coxo ou se ele ficou no coxo da queda, mas só para ilustrar que existe uma versão que o Hefesto nasce daí. Como a mitologia grega é uma... não foi contada exatamente ao mesmo tempo,
sempre vai ter algum furo de roteiro, vamos dizer assim, né? A gente fica assistindo filme procurando furo de roteiro, tem vários da mitologia, porque não necessariamente as histórias eram contadas da mesma época e da mesma forma pela mesma pessoa. Então, existem versões que dizem que o Hefesto fez com que Atena nascesse, porque quando o Zeus estava com dor de cabeça, né? Que usaram a ferramenta lá para abrir a cabeça de Zeus e quando abrem a cabeça de Zeus sai a Atena, né? Já que ele havia engolido a mãe com a filha, que estava grávida, né? É o Hefesto que teria aberto, né, a cabeça dele, só que não faz sentido, porque essa história é muito anterior ao nascimento de Dioniso, muito anterior, no caso, a essa versão que a Hera que gera sozinha o Hefesto, tá? O que geraria um problema de roteiro, e aí, né, enfim. Então, não queiram entender a mitologia grega como uma história que tem começo, meio e fim, toda amarradinha, sem pontas soltas, sem furo de roteiro, porque tem vários, tá? A mitologia funciona dessa forma. Não, a gente não pode entender uma mitologia como a grega, como a mitologia romana, pensando que ela foi escrita uma vez, ao mesmo tempo, né, com toda uma busca de ter uma exatidão, de não ter furo de roteiro, essas coisas, porque não foi bem assim que foi feito, tá bem? O Tiresias vai ser um dos personagens da tragédia. O Tiresias vai ser um dos personagens da tragédia. Ele é cego, né? Tem também, todos esses personagens entendam que dá pra gente fazer episódios só sobre eles, né? Mas como a gente tá falando aqui do Édipo, eu vou tentar me focar no Édipo. O Tiresias, ele se torna um adivinho cego, né? Porque essa cegueira dá como ele não consegue enxergar com os sentidos físicos, supõe-se que ele enxerga o futuro com outros sentidos, poderíamos pensar assim, né? O Tiresias, ele é cegado, dependendo da versão, por ele ter visto a Atena nua, e aqui Atena cega ele, né? Já que Atena é a deusa virgem, ou numa das versões, né? Lá a gente já remete à história de Troia, onde há uma disputa entre Zeus e Hera. Na verdade, eu creio que é anterior. Na verdade, é anterior à Guerra de Troia, se não me falha a memória. Eu tô falando aqui de cabeça, sem seguir exatamente o roteiro, esses adendos, tá? Por isso que pode me fugir aqui um pouco. O Zeus acaba sendo confrontado por Hera por conta dos seus pulos de cerca, né? Por que Hera confronta? Por que você fica, né, pulando a cerca com Deus e o mundo? E Zeus vai dizer que o motivo é porque os homens têm menos prazer no sexo do que as mulheres. E, bom, a Hera começa a rir, não, isso aí é um disparate, não faz o menor sentido. E isso aí não tem nem cabimento, né? E Zeus teimando que não, a mulher tem mais prazer no sexo do que o homem, e por isso ele acaba tentando fazer sexo com outras para compensar essa falta de prazer sexual. E aí eles buscam Tiresias. Porque Tiresias tinha sido o único mortal que tinha tido dois sexos, né? Que tinha passado pela experiência dos dois sexos. Né? Tá lá Tiresias andando na floresta, aí ele vê duas cobras lá se entrelaçando e dá uma cajadada na cabeça de uma, e por algum motivo ele é amaldiçoado e troca de sexo para a mulher. Né? Depois de um tempo, depois de passar um tempo vivendo a experiência de mulher, ele vai aí é aconselhado por alguém a bater a cabeça na outra serpente que ele não havia batido a cabeça, e aí ele volta pro sexo masculino, tá? Tô resumindo ao máximo a história. Mas aí ele tinha tido a experiência de ver os dois sexos, então ele seria o único ser a poder responder isso. E chega lá Zeus e Hera, e era basicamente pergunta se quem é que tem mais prazer, né? Se é o homem, se é a mulher. Já que você viveu os dois sexos, né? E a Hera é surpreendida porque o Tiresias diz que sim, os homens sentem menos prazer na cama do que as mulheres. Se não me falha a memória, o Tiresias chega a dizer que para cada, se a gente fosse dividir em níveis, para cada um nível de prazer que o homem sente, a mulher sente 9. Muito maior o prazer. Muito maior o prazer. Então, não tô lembrando agora se é 1 para 3 ou se é, mas eu creio que é 1 para 9 mesmo.
A ideia é que realmente a mulher sente muito mais prazer do que o homem, né? E a Hera perde a disputa com Zeus, com raiva cega o pobre do Tiresias. Porém, para compensá-lo, Zeus deixa ele que ele tem uma vida muito longa, né? Ele vem de várias gerações aqui. Não, por isso que o Tiresias aparece em diversos mitos. Não é porque os mitos são no mesmo período, mas porque ele vive várias gerações. Além de que Zeus disse que quando ele morresse, ele conservaria as suas memórias lá no Hades, né? No Hades, no reino dos mortos. Tá? Fica aqui esse adendo. O Tiresias, ele acaba tendo toda uma sabedoria por conta de ter vivido, né, várias gerações e por ter tido a experiência de viver os dois sexos. Voltando aqui para a história, imaginem que por um momento vocês são jovens, estão na flor da idade e acreditam que seus pais são Pólibo e Mérone, são os reis de Corinto. Vocês vivem uma vida tranquila, uma vida privilegiada. Daqui um dia, numa festa, alguém embriagado faz um comentário que abala completamente sua identidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Édipo, porque um bêbado questionou a legitimidade de Édipo como filho dos reis de Corinto. Então, pensem, por mais que pareça pouco, pensem em uma sociedade onde a linhagem define tudo, posição social, direitos, futuros. Então, questionar a paternidade é questionar toda a identidade de uma pessoa. Édipo, perturbado, procura seus pais. Eles negam, mas vocês sabem como é, né? Aquela dúvida que fica martelando a cabeça. Então ele decide fazer o que qualquer grego faria: consultar o oráculo de Delfos, o centro espiritual do mundo antigo. E aí, pessoal, acontece algo terrível. O oráculo não responde sobre a sua origem. Em vez disso, profetiza algo muito pior. O oráculo diz para o Édipo: tu matarás teu pai e casarás com a tua mãe. Imaginem o choque de Édipo. Édipo não consegue nem processar a informação. Sua reação é absolutamente humana. Ele foge dos únicos pais que conhece, foge de Corinto, foge do que acredita ser seu destino. E aqui temos a primeira grande ironia da peça, pessoal. Édipo está fazendo o que qualquer um de nós faria, tentando evitar uma tragédia. Mas Sófocles está mostrando aqui que às vezes é justamente nossa tentativa de controlar o futuro que nos leva ao desastre que estamos tentando antever, né? O desastre que a gente não quer que aconteça. E vocês sabem o que acontece quando fugimos sem direção, não é mesmo? E a gente acaba se perdendo. Tem aquela coisa lá do Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Se qualquer caminho serve, a gente vai acabar se perdendo também, porque a gente não sabe nem para onde está indo, né? A gente não sabe nem quando está indo, para onde está indo. Então, Édipo está viajando longe de Corinto quando chega a uma encruzilhada. Não encruzilhada qualquer, uma encruzilhada com mais de um sentido aqui. Vocês sabem que nas tragédias gregas e na vida também, encruzilhadas são sempre lugares de escolha e de definição de destino. Imaginem a cena. É uma estrada estreita, dessas que só passa um carro. Perdão, uma carruagem por vez. Édipo está a pé. Vem uma carruagem luxuosa no sentido contrário. Quem é que deve passar? Né? Quem é que deve dar passagem? Na sociedade grega, a hierarquia é tudo. Um jovem deveria dar passagem para o mais velho, especialmente se estivesse numa carruagem real. Porém, Édipo, né? Édipo é orgulhoso. É jovem, está com raiva, fugindo de uma profecia terrível. O que acontece? Altercação, discussão e então violência. Édipo, num impulso de raiva, mata o homem mais velho e todos os servos. Todos os servos. Com exceção de um. Apenas um servo escapa. Pessoal, prestem atenção nesse momento. Édipo acabou de matar seu pai biológico, Laio, rei de Tebas. Mas ele não sabe disso. Ele não fazia ideia. Para ele foi uma briga de trânsito que terminou mal. E que vem algo fundamental sobre a condição humana. Quantas vezes tomamos decisões que mudam nossa vida completamente sem nem perceber? Quantas vezes um momento de raiva, de impulso, define nosso futuro de maneiras que só entendemos muito tempo depois?
É isso que torna Édipo tão humano, tão próximo de nós. Ele não é um monstro. É alguém que, tentando evitar uma tragédia, acaba criando uma tragédia muitíssimo maior. Uma nota de curiosidade aqui, antes de continuarmos. Existem várias versões de motivos que levaram o Édipo a sair lá dos pais. Né? Essa versão que eu trouxe aqui é uma versão que é psicologicamente mais complexa. Existem outras versões que são mais simples, mas a gente está focando aqui, como eu tinha falado antes, na versão que o Sófocles, mais próxima do que o Sófocles está colocando. Né? Também é colocado que na comitiva haviam 5 pessoas: o rei, o arauto, um cocheiro e 2 escravos. O cocheiro e o próprio rei, no relato de Édipo, quiseram afastá-lo do caminho com o emprego da violência. E, como se tivesse fora de si, tomado pela cólera, Édipo, usando o seu terceiro pé, uma nota de curiosidade, né? Édipo usava um terceiro pé, um bastão, que permitia a ele, que tinha os pés inchados, como a gente viu, né, os pés furados, ficar em pé. E aí ele fere mortalmente o cocheiro. O rei que estava lá, né, golpeia o Édipo 2 vezes na cabeça com um aguilhão. E a reação do Édipo, por conta do rei batendo nele, é instantânea. Ele, com um golpe só de bastão, matou o Laio, matou o seu próprio pai. Em seguida, liquidou os demais companheiros da comitiva real. Para ele tinha matado todos os 5. Tá? O Édipo achava que tinha matado todos os 5. Mas um dos escravos, que é exatamente o mesmo escravo que o conduziu ao citeirão, lá, que a gente viu no capítulo anterior, salvou-se da fuga. A mesma pessoa que, de certo modo, salvou o Édipo, escapou da morte. Né? Édipo, a pessoa que tinha matado, mas ele não morreu e escapou. Jocasta recebeu, por ele, a notícia da morte do marido, mas recebeu-a totalmente incorreta e mentirosa. O rei e 3 de seus acompanhantes haviam sido mortos por salteadores. Ou seja, o escravo falou para Jocasta, para a esposa do Laio, né, para a mãe do Édipo, que quem matou a comitiva foram salteadores. Foram salteadores. E não uma pessoa só. E não uma pessoa só. Então, por quê? Porque o escravo que fugiu, permitindo que um forasteiro matasse a todos os outros da comitiva, mentiu por vergonha. Ele adultera o acidente para ocultar a sua covardia, afirma que foram bandoleiros que atacaram e mataram. Não tem que ser mais de um, uma pessoa só, matar 5, né? Matar 5 numa carruagem. Matar 5 numa carruagem. E esses recalques desse escravo pesaram-lhe tanto que ele suplicou a rainha que o mandasse para o campo para cuidar do rebanho, afastasse ele da cidade. Né? E aí, a gente tem aqui que uma das partes do oráculo, uma parte do oráculo de Delfos está cumprido. Faltava a segunda para formar o simbolon, né? Simbolon, que é a palavra que origina a palavra símbolo, né? Falta a segunda para formar o simbolon, o encaixe da profecia, né? A segunda parte da profecia. E antes da gente prosseguir a história com Édipo, voltemos a Tebas. A gente deixou lá o casal Laio e Jocasta. O rei já recebeu seu quinhão, mas vamos ver por que ele se dirigia ao oráculo de Delfos e pela 4ª vez. Tá? Laio já tinha ido outras vezes lá para o oráculo de Delfos. Tudo parecia tranquilo em Tebas após a morte de Édipo, né, a suposta morte de Édipo, quando repentinamente a cidade é assolada por um monstro, uma esfinge, que se postara no monte Fikion, às portas de Tebas, e devorava a quantos não lhe decifrasse o enigma, ou, segundo outros, 2 enigmas. Como a flor da juventude tebana estivesse sendo destruída diariamente pelo flagelo, Laio resolveu ir a Delfos para saber como se livrar da ameaça da esfinge. E foi essa viagem para perguntar ao oráculo como se livrar da esfinge que acabou o matando e realizando a profecia do oráculo, né?
Ele tentou matar o próprio filho para evitar que fosse morto pelo próprio filho, né? E que o filho casasse com a mãe. Só que acabou que ele, indo visitar o oráculo de Delfos, acabou se cruzando com o Édipo, voltando de lá, né? E aconteceu a primeira parte do que havia sido profetizado para o Laio. E, bom, temendo que a previsão da Pítia se cumprisse, horrorizado com a ideia fatal de matar o pai, casar com a própria mãe, porque ele achava que era filho, né, dos reis de Corinto, ele resolveu não retornar para Corinto e tomou resolutamente o caminho de Tebas. Esta, né, estava sendo assolada por um esfinge, um monstro, postado no Monte Fíquion, às portas da cidade, que devorava quem não decifrasse o enigma. Muitos jovens tebanos, inclusive Hemon, filho de Creonte, irmão de Jocasta e regente do trono desde a morte de Laio, já haviam servido de pasto à cruel cantora, assim chamada por conta que os versos eram feitos de modo... eram versos hexâmeros. E não é por conta disso, né, que os versos eram cantados, mas porque a esfinge era considerada uma alma-pássaro para os gregos. E, bom, mas aqui abre um parêntese. Esfinge na mitologia grega, né? Por que tem uma esfinge aparecendo em Tebas do nada? Né? O que é que representa essa esfinge em Tebas? A gente tem aqui a história do monstro Tifão, que se une à medonha Ecdna e gera a esfinge. Tem algumas discussões etimológicas sobre o termo esfinge sendo utilizado em grego, mas imaginem que tem duas concepções principais que foram que é a realidade fisiológica, né, do pesadelo opressor, o que muitas vezes lá na frente vai ser chamado de íncube, né, mortos representados com asas, né, e o espírito religioso, na verdade. Corrigindo aqui, a gente tem aqui a ideia, duas ideias sobrepostas, a do pesadelo opressor e também a ideia religiosa da crença nas almas, que eram representadas, poderiam ser representadas com asas, tá? Então você tem uma realidade de certo modo orgânica, fisiológica, que são os pesadelos, e uma realidade espiritual que a gente pode chamar de monstro com asa, tá? Essas duas posições se sobrepõem, já que possuem aspectos em comum, principalmente uma espécie de caráter erótico, né? A ideia de que quando se derrotam os pesadelos e fantasmas, o vencedor recebe prêmios, como tesouros, talismãs, reinos. Quem nunca ouviu falar de histórias regionais onde existe algum monstro que te atormenta durante o sono e que, se você vencer esse monstro, você tem algum prêmio, né? Como, por exemplo, aqui do Nordeste, onde eu morava na infância, tem a história do pesador, que esse pesador ficava em cima, quando você dormia, você sentia uma pressão em seu peito que te imobilizava, mas se você conseguisse de alguma forma pegar o pesador, ele poderia te dar uma recompensa, tá? Então existem várias histórias nesse sentido. E essa cruel cantora, como é chamada a esfinge, é a junção dessas duas acepções, né? O pesadelo opressor e o terror infundido pelas almas dos mortos, tá? Tanto aqui a gente tem a junção de pesadelos, quanto a ideia da alma dos mortos, ao mesmo tempo, certo? Então, ela pertence simultaneamente a duas categorias de seres, que correspondem a dois enfoques diferentes. Irmã de Eufyates, o monstro, é pesadelo, um demônio opressor. Irmã das sereias simboliza uma alma penada, né? Um espírito. E, com efeito, sereias, arpias, erinhas e companhia podem ser interpretadas como almas dos mortos, tá? E quando se chama a esfinge de irmã de Eufyates das sereias, estamos referindo a princípios, a ideias, e não a genealogias. Não que elas sejam
irmãs, né, parentes, mas que o princípio tem uma relação. O princípio tem uma relação. É que nas mais antigas concepções mitológicas, os monstros nascem nas profundezas do seio de Geia. Ou, mais claramente, os monstros, como a gente fala hoje, os monstros nascem das profundezas do nosso inconsciente. Só mais tarde, quando se organizam as famílias divinas, que vão sendo atribuídas às mães nos moldes das gerações humanas. Então, primeiro, houve-se a ideia de monstros assolando a realidade, e depois, quando as religiões foram assumindo caráter cosmológico, tá? Quando foram sendo estruturadas, da mesma forma que nós temos uma genealogia, os deuses acabaram também tendo genealogias intrincadas. Tá? E, voltando à cruel cantora, assim como existiam várias sereias, teria havido igualmente mais de uma esfinge. Tá? O mito de Édipo, no entanto, privilegiou de tal forma uma delas, de tal modo que as demais caíram no esquecimento. E por isso mesmo, graças à literatura e à arte figurada, todas as imagens mais ou menos diferentes relativas à esfinge cristalizaram-se em torno da mulher leão alada, que a arte grega recebeu do sul do Mediterrâneo com marcante influência egípcia. Tá? Pois bem, todos esses seres possuem um traço comum. São ávidos por sangue, são ávidos por prazer erótico. Na Odisseia, para evocar as almas dos mortos, os Eidola, Ulisses, além de fazer 3 libações sobre um fosso com mel, vinho e água, já que as almas dos mortos são sempre sedentas, ele degolou sobre esse mesmo fosso 2 vítimas negras, um carneiro negro e uma ovelha negra, e o resultado foi imediato. O negro sangue correu e logo as almas dos mortos subindo do Hades se ajuntaram. Isso quer dizer que as almas, por efeito de determinados líquidos, recuperam, ao menos por instantes, sua consciência. Esses líquidos, como o vinho, o mel, a água, mas sobretudo o sangue, o esperma em grego é semente, porque em ambos está a vida, são vitais para os Eidola, a fim de que possam reanimar seu vigor sempre languescente. Então, a gente tem essas relações, né, entre os mortos e essa sede, né, e essa busca. Né? Existe uma ânfora de Berlim, do século VI a.C., onde a gente vê um homem deixando cair sua, entre aspas, semente sobre uma borboleta, que simboliza a alma. E esta, diga-se de passagem, parece ser a mais antiga representação conhecida na Hélade da alma borboleta. Tá? E, bom, existem 2 versões do Édipo Rei. Né? Então, temos a versão do Sófocles, estamos vendo aqui, e também temos a versão de Ésquilo. Que na versão de Ésquilo a gente tem a tragédia chamada 7 contra Tebas, onde ele diz: a esfinge devoradora de carne crua, cuja imagem cinzelada em relevo e fixada por pregos brilha intensamente. A fixe tem sob ela um dos cadmeus. Devoradora, e sob ela define perfeitamente o caráter antigo do monstro, de devorador e de íncube. Bom, Pausanias, no texto Descrição da Grécia, comentando uma composição que decorava os pés do trono de Zeus em Olímpia, fala que sob cada um dos pés dianteiros do trono de Zeus jazem crianças tebanas arrebatadas pelas esfinges, no plural. No que tange a data em que a esfinge penetrou na Hélade, sua origem e evolução na arte e na literatura grega são fatos difíceis de se determinarem, mas alguns pontos já estão esclarecidos, ao menos em parte. A esfinge já era formalmente conhecida pelos minoicos e micênicos, mas só a partir do século XIII a.C. é que tomou impulso definitivo como um ser capaz não apenas de reproduzir e amamentar, mas igualmente de marcar presença de corpo inteiro nos túmulos, onde se apresenta como um protótipo de Kere da morte, guardiã do cadáver e possivelmente a devoradora do cadáver. Dada, porém, a limitação da técnica artística micênica, a esfinge não havia assumido ainda, a essa época, ao menos aparentemente, seu grande papel de amante demoníaca, de cauchemar, de espírito ávido de sangue e de prazer erótico, patenteado na Grécia arcaica
com arrebatamento de mortos e implacável perseguição aos jovens de físico privilegiado. Assim, surge como um remoto agente supernatural ao tocar o pilar central do sepulcro. Como é sabido, a coluna truncada micênica que aparece nos túmulos uniu o morto a seu antigo lar, que agora perdera seu apoio, como diz Ésquilo a respeito da morte de Agamenon, cognominado coluna sustentáculo do alto teto. A esfinge que acompanhará o finado proteger-lhe-á igualmente a casa, como pode ser vista em outro ataúde. Guarda-o sentada sobre o mesmo na posição clássica da esfinge funerária arcaica. A influência egípcia é evidente, guardada as devidas proporções, particularmente no que se refere ao aspecto iconográfico e funcional. A esfinge egípcia, a estátua viva ou estátua da vida, é assim chamada por estar voltada para o nascente, a fim de receber os primeiros ósculos dos raios do sol vivo. Símbolo solar e essencialmente masculino, a esfinge egípcia é realmente guardiã dos túmulos dos faraós, mas nunca possuiu função de raptor, devorador de mortos e muito menos um caráter erótico. Os gregos assinalaram o que interessava para sua mitologia, e desde a época de Ramsés II, por volta do século XIV e XIII a.C., a presença de visitantes, comerciantes e soldados mercenários gregos no Egito é fato comprovado. A esfinge deve ter chegado a Hélade por esta época, mas a influência egípcia na pátria de Solon só se intensificou a partir do século VII a.C. O caráter erótico da esfinge é um fato grego que certamente se explica pela semelhança e até uma certa identificação funcional com outros raptores e amantes irresistíveis do mito grego, como as arpias, Eros, Potos, Sereias, Aurora, Queres. E de todos os amantes alados, todavia, a esfinge é a mais musculosa, a mais forte, a mais erótica. De guardiã e raptora dos mortos nos túmulos gregos, sua transição para o mundo clássico da Grécia e o mundo clássico da guerra e dos funerais já estava assegurada desde o início do século VII a.C., quando a gente já consegue detectar iconograficamente um desfile de soldados acompanhando as ekphoras, vale dizer, os préstitos fúnebres, ou mesclada com cães e aves de rapina com as quais se assemelha. Juntamente com o cavalo, que transporta o esquife, e as carpideiras, figura ainda na indumentária das atenienses que entoavam as lamentações. Mostra-se ainda nos dados do jogo da morte, na tiragem da sorte entre duas pessoas para saber qual delas desceria primeiro ao Hades. Segundo a crença, a quem tocasse a face do dado que tinha a esfinge teria em breve visita de Thanatos, o deus da morte. Ao lado da arpia, aguarda nos campos de batalha o trespasse do herói. Como as sereias, vigiava o túmulo, mas sua função específica na antiguidade clássica era de atuar como cão de guarda sobre uma estela funerária para punir os que molestassem seus mortos. Estes eram simultaneamente, por conseguinte, seus protegidos, suas vítimas, inclusive seus amantes. Excepcionalmente, a esfinge torna-se atrativa e inteligente, e mais do que isso, ela se torna cantora, já que, aqui no mito do Édipo, a gente chama a esfinge de cadela cantora, que obrigava as suas vítimas a cantarem ou cantava para encantá-las, né? Encantar, etimologicamente, vem de cantar para dentro. Então, os artistas gregos também exaltaram na esfinge a sua feminilidade, modelando com tórax humano, tetas volumosas, como se acabasse de ter um filho ou ardesse de desejo de uma união sexual. Outra empreitada em que se empenhava particularmente desde o século V a.C. era de instruir os jovens até então inexperientes, propondo-lhes enigmas acerca da virilidade e do amor. Outras vezes, a esfinge, inflamada de desejo erótico, os perseguia até agarrar um que lhe satisfizesse os instintos. Harmonizando o corpo com asas de uma raptora, com garras de uma devoradora de jovens, desde que fossem belos, e um roxo produzido para o amor, a esfinge grega era a mestra, antes do mais, da sensualidade. Foi a literatura, sem dúvida, que reduziu as funções da Fix a uma proponente de enigmas, sem tirar-lhe, todavia, o apetite. Seja como for, o senso comum é de que o tema da esfinge inquiridora só se ampliou a partir do mito tebano de Édipo, e sua vulgarização se deveu à literatura, particularmente à tragédia que estamos vendo aqui, Édipo Rei. A presença hostil da esfinge às portas de Tebas é diversamente explicada. Em As Fenícias, de Eurípides,
foi o deus Hades quem colocou a esfinge em Tebas. Fato que lhe marcaria tão somente o funesto aspecto da morte. Talvez o responsável também possa ter sido o deus Ares, ainda irritado com a morte do dragão por Cádmo. Como a gente viu no primeiro episódio dessa série, porque ele ficou irritado, o Cádmo mata o dragão símbolo de Ares antes de fundar, né, a cidade de Tebas. E outros afiançam, como a gente vê em As Fenícias, que foi Dioniso, que jamais perdoou a oposição de Penteu e dos Cadmeus, seus irmãos, né, como a gente viu, aqui nesse mesmo episódio, inclusive, a penetração do culto do êxtase e do entusiasmo de Dioniso em Tebas. Entretanto, a explicação mais aceita, adotada por Apolodoro, é que o flagelo fora enviado pela deusa Hera. Tá? Vocês lembram que a gente falou no episódio passado que o pai do Édipo raptou um homem, né? Raptou o filho do casal que os deu hospitalidade, que eu falei que, particularmente, isso, né, esse rapto, né, esse amor gay que gerou um rapto, contra a vontade, inclusive, do raptado, pode ter sido visto de modo muito complicado por Hera. Porque Hera era a deusa da hospitalidade. Tá? E ele foi contra a lei da hospitalidade. Além de que, há inclusive autores que vão falar que é uma punição contra o amor contra a natura, né? A paixão e rapto de Crisipo por Laio seria um amor contra a natura. Desse modo, Hera, a protetora dos amores legítimos, teria imposto aos tebanos, ao saber um amor criminoso, um íncubo papão, que só comia jovens desde que fossem belos, como aconteceu com Hemon, filho de Creonte, como a gente já viu aqui também nesse episódio. Foi então que a gente vai ver o Édipo vai chegar aqui para confrontar essa esfinge, né? Ele vai confrontar a esfinge. Bom, como eu já passei bastante tempo aqui falando sobre a esfinge em si, eu vou deixar para o próximo episódio a gente comentar um pouco mais sobre o simbolismo da esfinge, tá? Por enquanto eu vou continuar a nossa história, já que o episódio já está ficando longo. Após o encontro fatal, né, onde ele mata o pai, Édipo continua sua jornada, já que ele não queria voltar para Corinto, e chega às proximidades de Tebas. Né? Édipo não sabia que matou seu pai, certo? Porque ele acha que os pais dele moram em Corinto. Está voltando lá do oráculo de Delfos, acaba tendo esse confronto, né, onde ele mata todo mundo, com exceção de um escravo. E, bom, ele acaba prosseguindo seu caminho, fugindo de Corinto para fugir da profecia, embora ele, sem querer, acabou cumprindo a primeira parte dela. Ele chega em Tebas e a cidade está sendo aterrorizada por uma criatura monstruosa que é a esfinge. A esfinge, como a gente viu, ela é um símbolo, né, meio mulher, meio leoa, meio pássaro, representando também um mistério da existência humana. E aqui ela propõe enigmas. E quem não consegue responder os enigmas dela, morre. Imaginem uma cidade inteira paralisada pelo medo. Ninguém consegue entrar ou sair. O comércio para, as pessoas se trancam em casa. E o enigma que ela deu para o Édipo, inclusive. Qual é o animal que de manhã anda sobre 4 pés, ao meio-dia sobre 2 e à tarde sobre 3? Pode parecer simples agora, mas na época esse enigma tinha um significado bem profundo. E Édipo, ao chegar nas portas de Tebas, né, onde ele vê essa esfinge, com sua inteligência, sua experiência recente com questões de identidade talvez, responde que a resposta do enigma era a esfinge. Ou era o homem, desculpem. Né? O homem engatinha na infância, o homem anda ereto na juventude e o homem usa bengala na velhice. Então, basicamente a gente sempre escuta aquela história da esfinge dizendo: decifra-me ou devoro-te. Qual é o animal que de manhã anda sobre 4 pés, ao meio-dia sobre 2 e à tarde sobre 3? E aí o Édipo consegue responder corretamente dizendo que é o ser humano. Tá? E
por o Édipo ter decifrado, a esfinge derrotada se mata. Ela se joga e se mata. Joga-se num precipício. Tá? Então, é curioso porque a gente está vendo aqui basicamente a esfinge perguntando para o Édipo o que é ser humano, né? E Édipo, ironicamente, responde sobre a humanidade em geral. Ele está respondendo, né, sobre a humanidade em geral. Né? O bebê engatinhando, ou seja, os 4 pés, né, anda de 4 aqui na infância, o homem adulto andando com 2 pés, né, e o velho com 3, né, que seria os seus 2 pés e a bengala que ele utiliza para se sustentar. Curiosamente, ele descobre o enigma no que concerne a humanidade de modo geral, mas ele não sabia sobre a sua própria identidade, curiosamente. Né? Ele responde corretamente no que concerne a humanidade em geral, mas ele não sabia exatamente o que significava isso para ele. Ele fala sobre a identidade do ser humano, mas ele mal sabia qual era a sua própria identidade. Talvez por isso que um célebre esoterista russo, Gregory Otonovich Mebis, chega a dizer que o Édipo não decifrou corretamente o enigma da esfinge. Ele decifrou uma das partes do enigma da esfinge, a parte física, a parte geral, a parte biológica, mas não decifrou o enigma da esfinge no que concerne à alma, no que concerne ao espírito. E por conta disso, dele não ter respondido corretamente os âmbitos mais profundos desse enigma, o Mebis vai dizer que tudo o que se sucede também tem a ver com a vingança da própria esfinge atuando no plano da alma, atuando no plano do espírito. Claro que é uma conjectura aqui do Mebis, tá? Que eu estou trazendo só para a gente ver que, de fato, o Édipo responde de modo geral, tá? Mas ele responde sobre a identidade do homem do modo geral, mas ele não sabia sobre a sua própria identidade. Tebas, em gratidão, coroa Édipo como rei e lhe dá em casamento a viúva do rei anterior, Jocasta. Tá? Vocês viram a ironia. Édipo foge de casa para não matar o pai e não casar com a mãe, mas ao fugir, ele mata o pai verdadeiro e, ao decifrar o enigma da esfinge, casa com a mãe verdadeira. O destino, pessoal, às vezes tem um senso de humor muito sombrio. E, bom, agora a gente vai fazer uma pequena pausa nessa narrativa, porque até aqui Édipo teve uma vida relativamente feliz. Ele é rei, é casado, tem filhos, inclusive, tá? Tendo casado com a sua própria mãe, ele teve filhos, 4 filhos. Mas aqui não é uma comédia, tá? É uma tragédia. E é aqui que a peça de Sófocles realmente vai começar, com uma peste que está devastando Tebas, certo? A história começa com a peste que está devastando Tebas quando Édipo já está coroado, já está casado com a própria mãe e já tem filhos. Então, pessoal, até aqui acompanhamos Édipo em sua jornada do jovem que foge do destino ao rei que se torna investigador de si mesmo. A gente viu como ele, tentando evitar uma tragédia, acabou criando uma tragédia muito maior. Porque essa peste que está assolando a cidade de Tebas, né, essa tragédia que vai assolar a tragédia de Tebas no início da peça de Sófocles, é uma tragédia que foi originada por Édipo. Ao matar o próprio pai e ao casar com a própria mãe, ter filhos da própria mãe, a cidade de Tebas acaba sendo assolada por né, por uma peste, certo? E aí o Édipo terá que descobrir o que está gerando essa peste e como resolver. Mal sabendo ele foi ele mesmo que causou. Mal sabendo ele que foi ele mesmo que causou. Tá? Bom, a história não termina aqui. A gente ainda está no prólogo, de certo modo. Tá? A gente chegou agora, de certo modo, onde de fato a peça do Sófocles começa. Tá? Porque a peça de Sófocles já começa com a peste rolando em Tebas. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai fazer mais um episódio falando sobre isso. Mas no próximo episódio a gente vai falar sobre a esfinge, tá? E dependendo aqui de eu me alongando ou não no diálogo, a gente já começa a falar da peça em si, tá? Então, Édipo ainda não sabe quem ele ainda não descobriu,
que quem está causando a peste é ele mesmo, ele vai procurar, mas ainda não sabe ele que foi ele mesmo que causou, tá? Então, por hoje é isso, né? Inclusive, a maior parte do episódio foi retirada de um livro do Junito de Souza Brandão, denominado Dicionário Mítico Etimológico, tá? Que, inclusive, ele tem os verbetes que ele traz também, discorre melhor. Os verbetes que ele traz também acompanha com as histórias e as várias versões das histórias que a mitologia grega tem, tá? Então, um ótimo livro para você ter. Vou colocar, inclusive, aqui o link na descrição do podcast para quem quiser ter esse excelente livro para quem gosta de mitologia grega, né? Tanto vai discutir a parte mitológica quanto vai discutir a parte etimológica, tá? Então, novamente, eu peço que vocês também reflitam se até aqui vocês acham que Édipo tinha escolha? Vocês acham que ele poderia ter evitado seu destino? Vocês acham ainda que esse destino poderia ter sido evitado? Tá? Deixa nos comentários. E até o próximo episódio. E lembrem-se, a filosofia nos ensina que conhecer a nós mesmos é o primeiro passo para viver com sabedoria. Mesmo quando essa sabedoria dói. A gente até viu uma versão alternativa que interpreta o mito de Édipo, que diz que, infelizmente, ele não decifrou o enigma corretamente, já que ele não se conhecia. Ele falou do ser humano em modo geral, mas ele não sabia quem ele mesmo era. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.